Manuel Queiroz, muito boa noite aos quatro. Otávio, começo por ti. Afinal, talvez esta questão que interesse mais aos sportinguistas e aos adeptos também da nossa seleção, Pote testou positivo neste teste de dopagem? Boa noite. Em relação aos alegados subornos, as autoridades que investiguem, que levem isso ao fundo. Eu hoje, o Correio da Manhã, portanto, hoje falei com o empresário Jorge Pires, que desmente liminarmente que tenha recebido 900 mil euros ou que tenha pago 85 mil euros, 80 mil euros à ADOP. Também não me lembro de nenhum caso em que estivesse envolvido um elemento da ADOP relacionado com eventuais subornos ou corrupção. Nos tempos modernos, não me lembro disso. Vamos lá em relação ao Pote. Aquilo que se passou com o Pote passa-se inúmeras vezes no futebol mundial. Inúmeras vezes. E os jogadores tendem, geralmente, a não ser suspensos se fizerem isto que eu vou dizer agora. O Pote, efetivamente, teve aquilo que na gíria se diz uma infiltração e, quando foi ao controle antidoping, preencheu um formulário onde explicou exatamente a substância que levou e a forma como levou. Essa análise foi para um laboratório na Bélgica, e na Bélgica, quando vem para a ADOP em Portugal, ele passava o limite daquela quantidade, passava o limite da quantidade permitida por lei, vamos chamar-lhe assim, em relação ao medicamento que ele utilizou. Isto, o fato de passar o limite, de acordo com elementos da ADOP com que eu falei hoje, de acordo com outros elementos médicos, etc., é perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Assim que o teste positivo vem da Bélgica para a ADOP imediatamente contata o jogador e contata o clube, neste caso o Famalicão. E tanto o Pote como o Famalicão reiteram aquilo que haviam dito quando foi a questão do formulário. Que sim, senhor, levou aquela injeção, vamos chamar-lhe assim, que foi pelas vias legais, e a ADOP, pura e simplesmente, acreditou naquilo que Pote e o Famalicão disseram. Primeiro, porque Pote nunca esteve envolvido numa situação como esta. Segundo, porque é uma situação perfeitamente normal. Acontece que uma injeção daquele medicamento, daquele tipo, acuse mais dos 30 nanogramas previstos na lei. Perante as respostas de Pote e do Famalicão, a ADOP decidiu não suspender o jogador, preventivamente. É verdade que na lei de antidopagem está escrito que depois de um primeiro controle positivo, o jogador tem de ser suspenso preventivamente. Mas, segundo fonte da ADOP, há aqui uma questão de bom senso. Isto é, se o jogador foi capaz de explicar como é que tomou aquela substância, em que circunstâncias tomou aquela substância, e não há qualquer motivo para duvidar do formulário que ele escreveu e das explicações que ele deu, portanto, não havia qualquer motivo, diz a lei do bom senso, para suspender o jogador. Mais importante ainda, a AMA, a Agência Mundial Antidopagem, e a FIFA souberam imediatamente que o teste que o Pote fez na Bélgica deu positivo. E se houvesse aqui alguma irregularidade em relação ao procedimento da ADOP em não suspender o Pote, se houvesse aqui alguma irregularidade, ninguém tenha dúvidas que a AMA vinha aqui, ou a AMA, a Agência Mundial Antidopagem, e a FIFA vinham aqui e suspendiam o Pote e ponto final. Agora, um exemplo concreto. No Brasil, com um jogador chamado Serginho, que jogava na Portuguesa de Desportos, aconteceu a mesma coisa. Só que no Brasil cometeram, entre aspas, o erro de não confiar no jogador. Isto é, ele também foi infiltrado
da maneira, também levou aquele medicamento, da maneira que legal, informaram tudo, e esta história no Brasil acabou assim. O jogador foi suspenso e depois, no juízo final, o jogador não levou qualquer suspensão, não teve qualquer sanção a nível de punição. Ou seja, o jogador no Brasil não seguiram os mesmos métodos que a ADOP fez aqui e o jogador acabou punido e no final do processo ilibado, que era o que iria, em princípio, acontecer com o Pote, se fosse suspenso preventivamente para estar à espera daquilo que o Pote iria dizer e que o Pote acabou por dizer. Portanto, o Pote poderia acabar por ser suspenso preventivamente e depois não se conseguia provar que ele tomou aquele medicamento de forma ilícita. Atenção, os jogadores muitas vezes só são punidos nestes casos de doping positivo quando não são capazes de explicar convenientemente como é que aquela substância entrou no organismo. Por isso, a meu ver, a ADOP aqui esteve bem, porque já não é o primeiro caso que circunstâncias como estas que acontecem. Fernando, certamente também ao longo do dia tentaste saber mais informações sobre este caso. Também concordas que da parte do jogador não houve aqui nenhuma prática ilícita? Curto, grosso e duro. O que me disseram foi o seguinte: Pote tomou uma substância legal, foi uma infiltração no pé. Só que essa substância, ao ser administrada, tem que ser comunicada ao médico. O problema que está aqui é esse só. Aquilo é uma substância legal, não venham com tretas, que é proibida aqui, não é. É uma substância legal, só que tem que ser comunicada depois de administrada, tanto que é legal, e depois há aqui outra coisa que é engraçada. Tem que ser suspenso, tem que ir... Então se isto é legal, como está a dizer o Otávio, não é? Não houve problema. Se não há problema nenhum, porque dizem, né? há uma denúncia que tem que ser investigado. Isso aí, tudo em ordem. Então porque se é uma substância legal, se não tem problema nenhum, se o caso foi arquivado, para que é que o empresário do Pedro Gonçalves vai dar 85 mil euros, ou o que quer que seja uma pessoa, se não tem mínimo problema isto? Isto foi o que me disseram, é uma substância legal, que ele tinha uma infiltração, só que ao administrar aquela substância, tem que comunicar ao médico da ADOP, ou o que quer seja. E isso não foi comunicado. Como não foi comunicado, isso automaticamente, como não é doping, arquivado. Ponto. Fernando. Foi como disseram, simplesmente isto. Fernando, Fernando, vamos lá. Foi como disseram. Essa substância. É o que tu estás a querer dizer também, ou não? Mas então pode ser legal, para que é estas dúvidas todas? Houve até este. Houve o pormenor. Então se isto é legal, para que é isto tudo? Fernando, não é bem assim. Parece que o homem fez alguma ordem. Fernando, não é bem assim. Houve. Não é bem assim? Não, houve. Não. Se essa substância... não, então tem que ser preso, não é? Houve até ao fim, Fernando. Ainda vai ser preso, o Pote, o Fernando. É tudo assim. Tudo bem. Se essa substância fosse tomada oralmente, retalmente, através de supositórios, comprimidos, seja o que for, é infiltração. Houve até ao fim. Tem que ser comunicado ou não tem que ouvir nada? Houve. Eu digo-te o que um médico a mim me disse. Fernando, tu não és médico. Tu não és doutor. Tu vais para o que te dizem. E um médico a mim disse-me isto. Eu não tenho que acreditar e aceitar tudo o que tu dizes. Ou tenho? Houve até ao fim. Tu não és o supra-sumo disto tudo. Não és o expert na matéria e tudo. A mim explicaram uma coisa. Um médico, se tem que ser suspenso, não faço a mínima ideia. O que me disseram foi, é uma substância legal. Agora, foi o que tu disseste. Queres ouvir ou não? Só que tu andaste aí a torear para dizer que eu estourei em Espanha. Para aqui, para ali. E fui mais direto do que tu. Fernando, para passar ao João Malheiro e ao Amarelo. Se essa substância... Fernando, se essa substância, que é ilegal... Fosse tomada de forma oral, comprimido, ou através do supositório, ou outra coisa qualquer, o Pote era suspenso e ponto final. Mas isto não é assunto. Não é assunto. Até ao fim. Foi uma infiltração. Não foi comprimido. Não foi supositório. Não foi. Ponto. Até que vou estar a falar com uma coisa que não foi. O Pote. Eu não tenho que estar a falar com uma coisa que não foi. O Pote tomou essa substância através de uma infiltração. Vamos chamar de infiltração. Uma injeção. Sendo assim, sim. E como depois reportou no formulário... Então não há assunto. Houve. Ponto. Reportou mesmo, reportou. Segundo informações dadas. Então, ponto, ao Manel, para a conversa do Manel, foi tudo ilegal, não. Aquilo é um criminoso, está ali, tudo às escondidas, tudo mal. Ele reportou que tinha tomado, ponto. Manel Queiroz,
se não tivesse reportado, o Pote estava suspenso. Exatamente. No mínimo, Pronto. 2 anos. Não. 2 anos. Não. No mínimo. Muito bem, não. Otávio, No vamos mínimo. também ouvir o Não é Manuel verdade. Queiroz. Manuel, daquilo que tu sabes, não foi reportado por Pote Não, essa eu- situação, ou por alguém que acompanhasse Pedro Gonçalves? Eu, daquilo que eu sei, boa noite a todos, não foi declarado no momento do controle antidoping como devia ter sido. É a informação que eu tenho. Eu tenho a informação contrária, Manel. Pronto, mas é a informação E que eu tenho. fonte da ADOP. E que, pronto. Eu digo a minha fonte. Qual é a sua fonte, Manel? Pronto, eu não tenho que dizer as minhas fontes. Não, mas eu para fazer, tenho que Manel, dizer eu as para minhas fazer fontes. eu para dar uma informação Deixa-me destas, dizer- que o deixa- Pote que foi reportado no formulário é porque a fonte tem que ser credível. Porque se a ADOP não fosse uma fonte credível, são por o quê? amor O de Deus. porteiro da ADOP? Ou é o Manel, Exorto? tá Ou bem. é... Não, Manel, Qual Manel. é a diferença do que estás a dizer? Não, Foi a eu ADOP. estou a dizer Foi uma ADOP. fonte da ADOP. Fonte da ADOP, Otávio, idónea, disse-me Pronto. que aquilo foi, por Eu, caso em- contrário, e e acho isso, Manel, ouça, e e acho isso estranho- foi comunicado à FIFA e à Agência Mundial Antidopagem. E acho Tudo estranho, foi comunicado. E acho estranho que, estando no formulário, como tu dizes, que tenha demorado 4 meses a ser decidido. Oh, Manel, isto é Porque a Portugal, questão é Manel. essa. Isto é Portugal, Manel. Isto é Portugal. É claro, é Portugal, Manel. Oh, Manel. Otávio, Manel. Porque o que diz a lei é que, de uma maneira ou de outra, ele tem que ser suspenso preventivamente. Certo, aí é que certo. estão os ilhos da questão. Manel, Tem ou não tem? Deixa-me acabar. Eu deixei de falar. Deixa-me acabar. Não, tem de ser suspenso Deixa-me acabar. se não acreditarem, se houver dúvidas em relação à forma como a Como é que substância podem foi. não ter dúvidas? Se Mas quer houver dizer, um dúvidas. sítio onde foi feita, onde entrou Não, Manel, Como é que, Manel, quer dizer, já há como é que casos. podem não ter dúvidas? Ó, Manel, há casos semelhantes como Como é que podem não este. ter dúvidas? Diga Como lá. é que podem não ter dúvidas? Sabem onde é que foi espetada a coisa? No pé, Manel, no pé. Não deve Ó, ser mais, possível. o jogador até tirou líquido. Nem comprimidos não foi nada disso. Foi no pé. Foi no pé, Manel. Infiltração. Foi no Pronto. pé. Desculpa, a minha dúvida tem a ver apenas com a aplicação da lei, que é taxativa, diz que ele tem que ser suspenso preventivamente e não Não é foi. bem assim. O que diz a lei é tão claro como isto. Desde que, atenção à lei do bom senso, porque se podia Não, estar a suspender o bom um senso jogador não está lá, bom que senso era não inocente, está lá. que era inocente. É preso Não. de ter cão e não ter cão. Mesmo que Isso não tenha depende, culpa, é isso preso. não é- mano. Suspenso, Manel, siga para ver. Quem decide o bom senso é o julgador, é quem tem esse processo nas mãos. É o julgador que se desconfiar que aquela substância entrou de forma ilícita, o jogador é Como imediatamente é que não suspenso. desconfia? Mas como é que não desconfia? Como é Porque que pode esta confiar substância, que não foi de forma ilícita? eu explico, porque esta substância, geralmente, muitas vezes, quando se faz o controle antidoping, Geralmente, não é muitas sempre. vezes acontece que os 30 nanogramas são ultrapassados. Exatamente. Porque dá Exatamente. mais. Mas isso Exatamente. acontece, Exato. segundo Foi o caso. Segundo o Foi o especialista, caso. foi o caso. Foi Foi o o caso. E ele explica, mas como a ADOP e a AMA já sabem que isto acontece muitas vezes, Sim. foram tentar perceber qual é a explicação do jogador. A ADOP acreditou na explicação do jogador. A Agência Mundial Antidopagem acreditou na explicação do jogador e não houve O suspensão. que diz a lei é que ele tem que ser suspenso preventivamente até ao fim do processo. E Ó, Manel, o jogador brasileiro, o jogador brasileiro, Estava Deixa-me dizer suspenso outra ainda, coisa. que isto primeiro que ano. Estava um Deixa-me ano dizer outra suspenso. coisa. Depois, há outro problema que eu acho. Vamos lá ver. Em princípio, isto não tem nada a ver com campeonatos, nem com o que está. Não é um jogador que muda os pontos, não tem nada a ver com isso. Não me digas que Tem a queres, ver? não me digas que queres que ele perca a bola, o melhor marcador, o Sporting e o campeonato. Não vais para aí, para não? Mas o que é que eu estou a dizer? Ok, mas sei, não muda nada. Calma lá. Isto é mesmo um criminoso, um rapaz, pá. E o Sporting é um clube de bandidos, pá. Mãe do céu. Para mim, tirava o título ao Sporting, a bota de prata ao Vamos Porto, ouvir tirava o tudo. Manuel. Pronto. Vamos ouvir E o suspendia Manuel. 10 anos. Para Acabava concluir, já também com isso. passar a palavra ao João, que ainda não teve a oportunidade de falar, Manuel. Só para dizer que há depois ali coisas estranhas, quer dizer, o Sporting diz que não sabe de nada, que não soube de nada. O Sporting que é Para o Sporting é tudo estranho, não é? Para os outros clubes nunca é nada estranho. Para o Sporting é sempre tudo estranho. É fantástico. Ó João, Fantástico. Fernando, tu se calhar não leste a notícia e não te informaste.
O que a notícia diz é que o Pote terá um problema degenerativo de saúde. Mas aqui não é o caso, aqui é um problema num pé, ponto. Foi uma infiltração. Mas eu não tenho que acreditar em tudo que a notícia diz. Que as notícias dizem, o que é que eu tenho que acreditar em tudo? Não, mas esse eu não foi... emprenho pelos ouvidos. Fernando. Eu nem Fernando, para se vocês emprenham pelos ouvidos. Eu não. Só é Peço imensa desculpa. Porque o Famalicão diz que... Quer dizer, ele não pode ser injetado de qualquer maneira. Tem que ser porque tem um problema. E o problema com... Um problema? Olha, eu jogava a bola, eu jogava futebol, fui injetado 3, 4, 5, 6 vezes por lesões que tinha e era injetado para ir jogar. Ponto. É um problema, tem que ser o quê? Tem que ter a pernas curtas? Não é uma lesão, para jogar, faz falta, leva-me a infiltração. Ponto. E tu devias saber isso. E deves saber isso também, acho eu. Fernando, tem um bocadinho de calma e pensa. Não é calma, é verdade. Já estás a dizer que ele está a levar coisas, problemas degenerativos, pelo amor de Deus. É uma situação que é preciso deslindar, ponto. E eu acho estranho que o Sporting não soubesse, porque uma parte do processo passa-se já com ele no Sporting. E, portanto, não acredito, como diz lá o Miguel Braga, assevera que o Sporting não soube de nada. Ora, se ele tem um problema de doença degenerativa, se tem um processo na ADOP, não disse nada ao Sporting, não comunicou, não... É muito estranho. É muito estranho. Agora vou passar a palavra ao João. Otávio, o João ainda não falou sobre este tema. Otávio, já te volto a passar a palavra. Deixa-me, por favor, dar a palavra também ao João Malheiro em relação a este tema. O Otávio falou em bom senso. Há a lei que fala na suspensão preventiva até se apurarem os factos, mas que aqui imperou o bom senso. Achas que foi um bom uso deste bom senso, neste caso, perante aquilo que o Otávio também explicou? Boa noite. Eu aí estou um bocadinho como o Manuel Queiroz. Ou seja, há lei, há regulamentos, o bom senso não faz lei. Eu não estou a dizer, não estou a incriminar o jogador, a incriminar quem quer que seja. Eu estive aqui de camarote, se me é permitida a expressão, a ouvir. E, portanto, vou apenas dizer o seguinte. Os regulamentos devem ser cumpridos, quaisquer que sejam. Evidentemente, eu sou sensível também à questão do bom senso, mas o bom senso não faz lei. Veja, se quisermos, o caso Palhinha, o problema do cartão. Por uma questão de bom senso, aquilo ficava resolvido. O árbitro disse que exibiu mal o cartão. Isto até a propósito do Sporting. Portanto, aí não está aqui a bom dizer senso. nada contra o Sporting. Agora, o que me parece é o seguinte, e para rematar, enfim, não estou muito particularmente empenhado em discutir este caso, e sobretudo a demorar muito tempo. Sendo uma denúncia anónima, e foi, não é? Eu dá-me a ideia que até ela não visa o jogador, nem pouco mais ou menos, portanto, Pedro Gonçalves, Pote. Eu creio que visa a entidade responsável pelo controle antidoping ou antidopagem e, porventura, também o empresário de Pote, sobretudo relativamente a valores. O que está em causa nesta notícia são as luvas que terão sido, segundo a notícia, ou segundo a denúncia, não tanto a notícia, mas a denúncia que chegou à Procuradoria-Geral da República, o dinheiro que foi pago pelo empresário a membros da ADOP para não suspender os jogadores. Que jogadores. até com uma cifra muito... 80 mil euros. 80 mil euros, não é? Em luvas, sim. Pronto. Que é uma cifra bastante avantajada relativamente... Eu creio que o Sporting até faz a declaração de quanto pagou ao empresário de comissão. E, portanto, eu creio que os valores estão... mais perto do milhão, se não me engano, se não estou em erro, são perto de 900 mil euros. O que é que isso tem a ver? Não, a comissão do empresário com o dinheiro dos 85 mil euros. 86 mil euros. Assim, O que é que isso tem a ver? Vez, por favor. Não, é importante, vais... Importante? Otávio, ias fazer alguma correção? Diz lá, Otávio, diz. O que o Sporting declara à CMVM, numa comissão de manutenção que paga a uma empresa que está lá o nome, que essa empresa é do empresário Jorge Pires, que é o empresário do jogador. E o Sporting pagou a esse empresário, ou vai pagar a esse jogador, isso não interessa, 85 mil euros. O que vem na notícia, Malheiro, o que vem na notícia... 1% de comissão. Queres ouvir ou não? Quero ouvir ou não, Manel? Eu estou a dizer aquilo que está na CMVM. Se o Sporting mentiu à CMVM, a CMVM que investigue. Agora, o que vem na notícia é que em causa estaria uma comissão para o empresário de 900 mil euros. Poucos minutos. Está feito então Deixa-me só dizer isto. Poucos minutos antes de entrar aqui, minutos mesmo, consegui falar tanto com o Famalicão como com o empresário e, como é lógico, desmentiram totalmente os 900 mil euros. Tanto o Famalicão, tanto o empresário. Muito bem.